toda a terra, que a paz lhe seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas, as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, e o seu domínio se estende de geração em geração. E eu acho esse capítulo aqui incrível, irmãos. Deus pode todas as coisas, até convencer o coração mais resistente. Não existe nada que possa resistir ao Deus do céu. E esse capítulo nos mostra isso. Quando nós lemos os 3 primeiros versos, podemos até tomar um susto, afinal são as palavras do próprio rei Nabucodonosor. No verso 1 ele faz uma saudação formal, como nós vimos aqui, que era algo muito comum vindo de homens poderosos como Nabucodonosor. Só que o susto, digamos assim, vem nos versos 2 e 3. No verso 2, Nabucodonosor revela o porquê desse capítulo ser escrito. E ele é bem claro quando mostra a razão. Ele diz que julgou bem, ele considerou bem vantajoso mostrar, evidenciar, deixar por escrito os sinais e as maravilhas que Deus tinha feito para com ele. E é muito interessante o fato de Nabucodonosor se referir ao Criador, não apenas o chamando de Deus, mas se referindo a ele como Deus, o Altíssimo. E essas são palavras do próprio Nabucodonosor. E quando Nabucodonosor pensa nos sinais e maravilhas que estavam prestes a ser descritos, Nabucodonosor louva a Deus no verso 3, dizendo que os sinais de Deus são grandes e que suas maravilhas são poderosas, e que o domínio de Deus se estende de geração em geração. E eu lembro que quando eu li esses 3 primeiros versos desse capítulo pela primeira vez, que já tem muito tempo, quando eu li esse livro aqui pela primeira vez, eu fiquei de queixo caído, porque a sensação que eu tive foi como se, quando você está vendo um filme e o filme acaba no momento crítico e você quer saber o que vem logo depois, foi mais ou menos isso, porque quando a gente lê o capítulo 1, lê o capítulo 2 e lê o capítulo 3 do livro de Daniel, e a gente se depara com esses 3 primeiros versos aqui, a gente fica curioso para entender o que aconteceu com esse rei para, mudar tanto o comportamento dele, para a fala dele mudar. Porque a impressão que a gente tem de Nabucodonosor, estudando os primeiros 3 capítulos de Daniel, não é essa. Não é ele entendendo e admitindo que Deus é altíssimo, de que o domínio de Deus se estende de geração em geração. Então, vindo de Nabucodonosor, é um tanto anormal, soa um tanto estranho. Você fica curioso para saber o que aconteceu. No capítulo 3, por exemplo, o rei estava inflamado em seu orgulho, como nós vimos. Ele tentou impor idolatria aos servos de Deus, e quando viu que eles não obedeceriam por zelo a Deus, Nabucodonosor disse abertamente que não havia Deus que pudesse livrar Sadraque, Mesaque e Abednego das mãos dele, caso ele decidisse matá-los. Nabucodonosor disse isso abertamente. Nabucodonosor estava tomado por seu orgulho, mas agora a gente vê esses 3 primeiros versos. E quando lemos tudo isso, é normal perguntar o que aconteceu com esse homem. E é sobre isso que o capítulo 4 trata, irmãos. A experiência, o acontecimento que mudou a vida do rei Nabucodonosor. Mas o que foi isso? E para a gente entender o que aconteceu, nós temos que ler dos versos 4 até o verso 18. Do capítulo 4. Verso 4 até o verso 18, que diz assim: Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso, expedi um decreto, ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Por fim apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos santos deuses, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não há mistério que você não possa explicar.
Vou lhe contar o sonho que eu tive, para que você me diga o que ele significa. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos, quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela e o seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos. Debaixo dela os animais selvagens achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo, que descia do céu gritando em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco, com as raízes, deixem na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais. Que o coração dele seja mudado para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer, e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Esse foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação. Mas eu sei que você pode, porque você tem o Espírito dos santos deuses. Só até aqui. Como nós vimos, o rei começa o capítulo saudando os povos no verso 1, dando a razão do capítulo no verso 2 e louvando a Deus no verso 3. E a partir do verso 4 a gente começa a entender, tomar conhecimento do que ocorreu com o rei. Semelhantemente ao que aconteceu em Daniel capítulo 2, Nabucodonosor, enquanto vivia sua vida tranquila e feliz em seu palácio, se viu perturbado por sonhos e visões que teve em seu leito. Mais uma vez, a frágil felicidade e estabilidade da vida de Nabucodonosor havia sido sacudida pela intervenção divina. E é até estranho a gente se referir a Nabucodonosor, a um homem, e falar que essa estabilidade dele era um tanto quanto frágil. Porque isso ficou, como é que eu posso dizer? Ficou muito nítido para mim, tanto quando eu li Daniel capítulo 2, quanto eu li esse capítulo 4. Como a vida de Nabucodonosor aos olhos humanos tinha tudo para ser inabalável, tinha tudo para ser perfeita. Mas isso não impediu Deus de abalar a vida desse rei. Se a gente for lembrar do que aconteceu em Daniel capítulo 2, a gente vai ver que Nabucodonosor ele tinha tudo, entre aspas, né? Ele era o rei da maior potência da terra, tinha riquezas, tinha súditos e mais súditos para cuidarem de sua saúde, o entreter e o deixar ciente das coisas que estavam acontecendo no seu reino. A vida dele aos olhos humanos era para ser perfeita, era para ser inabalável, nada atingia aquele homem. Mas bastou Deus enviar um sonho, para tirar a paz desse rei e o deixar tão perturbado a ponto de decidir ceifar a vida de vários dos sábios da Babilônia, por eles não conseguirem livrar ele da angustiante dúvida a respeito do sonho que ele tinha tido. Um sonho, e Nabucodonosor já estava colocando os pés pelas mãos e decretando a morte de várias pessoas. O rei soberano, inabalável, rico, rei da maior potência da terra. Um sonho, e ele já estava perturbado. A vida de Nabucodonosor e a Babilônia podiam até parecer, aos olhos humanos, uma fortaleza inabalável, mas diante de Deus não passavam de um castelo de cartas. Bastava um vento um pouco mais forte para tudo ir ao chão. E vale lembrar, e isso é algo que a gente fala aqui com frequência, que esse não pode ser o nosso pensamento. Não podemos viver achando que por termos os nossos diplomas, as nossas posses, nossos empregos, nossa saúde, e por conta de termos todas essas coisas, somos inabaláveis ou inatingíveis. Somos frágeis, irmãos. Eu acho que a pandemia deixou isso bem claro. Acho que a pandemia mostrou isso pra gente. A nossa condição como seres humanos
é a mesma que o apóstolo Pedro citou lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 24. Toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Essa é a condição da humanidade. A nossa glória, tudo aquilo que a gente se orgulha, aquilo que coloca o nosso orgulho para o alto, aquilo que a gente julga como valioso, tudo isso é temporário. Toda a glória disso vai ao chão. Nasce hoje e morre amanhã. O livro de Daniel tem nos ensinado, e ainda vai nos ensinar, que o único que é inabalável, o único que não oscila, o único que é absoluto, não é Nabucodonosor, não é eu e nem é você, mas sim Deus. Esse é o único que é perfeito, é o único que é inabalável. Agora, continuando, a visão que Deus deu a Nabucodonosor, o sonho que Deus deu a Nabucodonosor, mostrava uma árvore. E essa árvore, ela possuía duas principais características. Uma delas é que essa árvore, ela era imensa. O rei disse que a árvore cresceu e cresceu até que chegou ao céu. A sua altura era tão absurda que Nabucodonosor diz que dos confins da terra a árvore poderia ser vista, deixando assim que era bem exagerado o tamanho da árvore. A segunda característica que podemos pontuar aqui é que a árvore era rica. Ela não apenas possuía uma bela folhagem, mas era uma folhagem em abundância. A glória da árvore não era vista apenas em seu tamanho, mas também em seus frutos e folhagens. A abundância dessas duas coisas na árvore era tão grande que o rei diz que nela havia sustento para todos. Debaixo dela os animais selvagens achavam sombra, e as aves do céu